o São Paulo finalizou mais, teve mais a bola, etc. Mas o Vasco conseguiu também umas jogadas muito perigosas. Finalizou menos, mas podia até ter saído com a vitória. Um jogo interessante, que eu acho que tem muito a ver com o trabalho do técnico e com todas as dificuldades, né? Todos os problemas pelos quais o Vasco passa é de surpreender que vá lá e faça assim um jogo tão bom. Aí você dirá, puxa, mas e o São Paulo, né? Conseguiu aí, acabou de passar pelo Flamengo, nesse mata-mata aí tão interessante, tão eletrizante, etc. Tem dia que a coisa não funciona. O primeiro tempo do São Paulo não foi bom. Olha que escapada linda aí do Cano, hein? Para quem acha que ele só faz com um toque, ele deu 3 nessa. Pronto, exagerou. Uns dirão que o Volpi foi de qualquer jeito na bola e tal. Não, eu acho que foi muito bem batida, cruzada. Olha só, deu terceiro toque, ele finalizou. Eu acho que tem todo o mérito do Vasco, sim. Não foi o melhor São Paulo tal. Não foi, principalmente no primeiro tempo. Mas isso tem um pouco a ver com a postura do adversário. E aí, eu repito, me agrada pelas dificuldades que tem o esquema que o Sapinto está montando. Ele pegou o Vasco numa situação realmente complicada e quando precisa dos caras, pinta o Covid, bons jogadores que ele precisa contar, ele não consegue contar com todo o elenco. Mas vai lá, perde uma, ganha uma, empata, você vai se salvando. Acho que esse empate fora de casa é um grande resultado. O Luciano, sempre matador, fez o dele. Mas aí, ó o Vasco aí. Finalizou menos posse de bola, etc. Tal. Mas podia também ter vencido esse jogo. Muito interessante sobre o aspecto do Vasco, né? Olhando para o Vasco, acho que foi assim um ponto muito bem ganho fora de casa. O Vasco, com esse empate, esse ponto que ganha no Morumbi, ele está fora da zona do rebaixamento. Pelo menos até amanhã, quando o Atlético Goianiense vai jogar, o Vasco está fora, ali na 16ª posição. Se o Atlético Goianiense não vencer o Sport, o Vasco vai passar a semana legal, respirando com um pouco mais de tranquilidade com o trabalho do técnico português. Ozinho, no comentário que fez o Mauro aí, teve uma coisa que já vinha chamando a minha atenção, mas agora ainda mais. A chegada de mais um técnico estrangeiro para trabalhar no Brasil. Será que eles chegam com mais ousadia? Acho que a palavra é exatamente essa, Zinho. Mais ousadia, menos... Será que seria a outra palavra? Responsabilidade com o cargo de técnico? Eu estou chegando aqui, venho de Portugal para trabalhar aqui no Brasil, eu vou botar para cima, o time está na zona de rebaixamento, vamos embora. Vamos com tudo, como fez o Jorge Jesus, que poupar time que nada. Lembra quando ele chegou? O time está cansado, a gente ficava todo mundo esperando, agora vai poupar nada, vamos com tudo, vamos para cima. Será que tem essa liberdade maior do que o técnico brasileiro? Que tem a preocupação, se eu tomar 3 pancadas seguidas aqui, já corro o risco de demissão. Isso aconteceu com o Domi no Flamengo. Será que isso tem sentido que eu estou falando ou não, Zinho? Olha, pode acontecer, né? O cara vem já com uma conversa ou uma multa, não sei como é que foi feito o contrato, mas eu acho que assim, o cara vem de fora já com uma confiança, com uma metodologia de trabalho, já tem a sua visão de jogo e vem assim, tenho as minhas convicções, são essas, vou colocar em prática, né? Ele, ao chegar ao Vasco da Gama, elogiou muito, né, a história do Vasco e a história do Vasco que se entrelaça com Portugal, né? Então, ele foi muito bem aceito e ele também, né, muito feliz de estar no Vasco da Gama. Hoje ele até com um estilo diferente, com a bermuda, bem legal, né? Eu estou imaginando quando chegar o verão mesmo, quando estiver em janeiro, como é que vai ser? Se vai de sunga. De bermuda. Mas assim, a verdade é que o Vasco vive um momento difícil, né? Fora de campo, e a parte administrativa, a parte financeira, e dentro de campo com muitos problemas, né? A gente vê que na escalação hoje o Castan estava no banco, porque está retornando, sem o Fernando Miguel. Tudo bem que o Lucão entrou muito bem, realmente,
esse garoto da base do Vasco, que pegou várias seleções, né, de base, seleção brasileira, aí por isso ele tem essa personalidade, essa postura. Eu estava vendo um jogo com o meu sobrinho, ele é treinador no Vasco, né, do Sub-10. O Edmundo conhece ele, o Caio. E aí eu falei, pô, goleiro grandão, Caio. Poxa, ele foi formado lá na base. Aí ele falou, tio, ele na base já tinha esse tamanho. Ele já era grande assim. A gente ia jogar contra os outros clubes, o Sub-13, o Sub-15. Aí ele chegava e falava, não, esse garoto não tem 15 anos, não. Ele sempre foi grandão assim. Gato. Eu achei legal o comentário dele e ele dizendo o trabalho que foi feito com o garoto na base do Vasco, que está toda hora revelando grandes jogadores. Agora vende mal, né? Administra mal, aí é os problemas que o Vasco atravessa. Agora, falando do jogo, eu gostei. Com todos os problemas que o Vasco tinha, sem Benítez, sem Tales, aí ele armou aí o sistema com 3 zagueiros, né? Liberou o Pikachu de um lado, né? Assim, soltou. O Henrique já não é de subir tanto o lateral esquerdo, né? Que jogou hoje, no caso. O Borges estava no banco, entrou no segundo tempo. Deixou o Andrei no banco também. Foi com esse Léo Gil, muito bom jogador, baixinho, canhoto, né? Segurou bem a bola no meio campo. E o Cano, artilheiro, né? Deu chance para o Cano, ele guarda, ele faz gols. Faltou um pouco de perna para o Vasco no final, para encaixar o contra-ataque com o Vinícius, né? Que é jogador da base também, de velocidade de drible. Acho que o Vasco, nos contra-ataques, teve grandes oportunidades para matar o jogo. E do lado do São Paulo, não é uma decepção, mas tudo que foi falado, tudo que o São Paulo ganhou nos últimos jogos, chegou inteiro, né? Só não tinha o zagueiro o Diego, né? Jogou o Léo ali improvisado. Improvisado não, que ele já jogou muitos jogos como zagueiro, ao lado do Bruno, né? E o resto do time é aquele mesmo, que ganhou do Flamengo, que já estava sendo falado como é o melhor time do momento do Brasil. O Fernando Diniz já é o melhor treinador do Brasil. Aí você vê que o futebol brasileiro é tanto equilíbrio, né? O São Paulo se vence, virava líder do campeonato. O Vasco se perde, fica na zona de rebaixamento. Olha, jogando fora de casa o Vasco, o São Paulo em casa, depois de uma classificação merecida na Copa do Brasil, chegando inteiro, né? E aí é um empate e que mais posse de bola do São Paulo, mais criatividade, vamos dizer, chegando ali do meio para frente, chutando mais bolas, mas não foi suficiente para furar o ótimo esquema montado pelo treinador do Vasco, né? O Sapinto. Realmente ele tem o time na mão e ele sim tira da cartola coisas que não existem. A dificuldade que o Vasco tem, de limitações no seu elenco, ele consegue fazer um jogo de igual para igual com o São Paulo. Mas que isso, São Paulo dominou, teve mais posse de bola, mas nos contra-ataques o Vasco poderia sim ter ganho o jogo. E o gol do São Paulo foi uma bobeira da zaga do Vasco. Um deixa para um deixa para outro. Aí o Jadson, né, o zagueiro, um dos 3 zagueiros, demora de chegar na bola e aí na prensada sobra para o artilheiro, Luciano, que vive um ótimo momento e faz o gol de empate. Mas olha, o resultado justo, bem justo, porque o São Paulo também não fez muita coisa para merecer a vitória, na minha opinião. Ô Leandro Quesada, o Marlon Rodrigues, ele manda aqui curtinho no Twitter, ele fala assim, o Vasco não ia ser goleado? Existia uma expectativa nesse sentido, Quesada? Bom, da minha parte não. Agora, por tudo que o São Paulo fez nos últimos tempos, enfrentando aquele que é o time que tem o melhor potencial no Brasil, a partir de agora, qualquer adversário que o São Paulo enfrentar, a torcida pode criar essa expectativa de achar que o São Paulo vai fazer 4-1, 3-0, e não é bem assim, né? Não é bem assim. O Vasco hoje esteve muito bem organizado na defesa. Não fosse essa bobagem na indecisão de saber o que fazer com a bola, não seria nesse momento em que o Luciano faria o gol da equipe do São Paulo, o gol de empate. Aí voltamos à história também do chutão, não é? Eu sou contra chutão, mas se o jogador dentro de campo entende que a última palavra é o chutão, chuta a bola, né? Melhor dar o chutão, porque ninguém vai lembrar depois, né? Se você der um chutão lá para Giovanni Gronchi, que fica ao lado ali do Morumbi, uma das vias que leva ao estádio do Morumbi, ou Palácio dos Bandeirantes,
ou lá na TV Bandeirantes, onde a gente trabalhou, não é, Edmundo e Preto, ninguém vai saber, ninguém vai lembrar. Agora, o gol todo mundo lembra. Então pega essa bola e pum, chuta. Até que o zagueiro do time do Vasco tentou, né? Mas quando ele viu, já estava em cima, chutou e deu azar, a bola caiu no pé do Luciano. Então, eu não tinha essa expectativa, não. Eu tinha a expectativa de que o São Paulo fosse fazer a vitória. O São Paulo era favorito contra o Vasco. Isso sim, né? Mas o Vasco se postou de forma inteligente. E eu queria dizer algo aqui para a gente depois, durante a semana, quando tiver um outro assunto Vasco, a gente aprofundar